Canal Esportes. Oferecimento. A Prefeitura de Maceió entrou em campo. Agora o Alagoano 2024 é massa. De volta com o terceiro e último bloco do canal Esportes aqui pela TV Mai. Conforme nós prometemos, agora falando com o presidente da Federação Alagoana de Futebol, Felipe Feijó. Felipe, em primeiro lugar, muito obrigado em aceitar o convite e seja bem-vindo aqui para a gente poder debater o futebol de Alagoas, em especial o Alagoano é massa, Felipe. Eu que agradeço, Alan. Já tinha vindo aqui outras vezes com nosso companheiro Viderlan, mas é um prazer estar fazendo esse programa aqui hoje, junto com você no comando, que é uma novidade para mim. Isso aí, Felipe. Felipe, hoje a gente tem o futebol de Alagoas sendo muito movimentado. Com a grandeza da Copa do Brasil, teremos a equipe do Murici jogando em casa diante do Confiança. Teremos também o Asa representando Alagoas jogando mais tarde, 8 da noite, contra o Internacional. E no estádio Rei Pelé tem a equipe do CRB fazendo um jogão de bola contra a equipe do Bahia. Com certeza hoje um dia de grandes emoções, né, rapaz? De fato, não recordo no período recente assim, de a gente ter um dia com tantos jogos com tamanha importância, né? Os jogos de Copa do Brasil são eliminatórios, então por si só tem uma importância completamente diferente. E um jogo importante da Copa do Nordeste, da fase de classificação. Acho que o CRB vem fazendo uma grande Copa do Nordeste e acabou pegando Fortaleza em casa, conseguiu pontuar, e pega o Bahia em casa. É importante pontuar em casa porque são equipes que normalmente todo mundo perde ponto. Então acho que hoje é uma noite diferente, né? E os horários são próximos, mas acaba que dá para você acompanhar tudo. Um é 8, 8h30, outro 9h30, então dá para fazer aquele balanço ali e tentar acompanhar o máximo os jogos. Qual a tua expectativa, Felipe? Eu tenho sempre aquela frase, né? Se a gente não acreditar, quem é que vai acreditar, né? Então, óbvio que a gente sabe da dificuldade. Esses jogos eliminatórios, um jogo só, acho que é um negócio completamente atípico, né? Então, tudo pode acontecer e a gente tem que confiar nos nossos. Principalmente os jogos da Copa do Brasil aí, onde 2 jogos da Copa do Brasil representam mais do que o orçamento da maioria dos clubes de futebol do Brasil. Então, a gente sabe da importância e do quanto isso pesa no orçamento de todo mundo. E o CRB é mais um passo importante nessa caminhada para conseguir classificar na Copa do Nordeste. Guilherme. Presidente, a gente está tendo um campeonato alagoano é massa que, pelo menos, eu vejo um crescimento em relação ao ano passado, porque temos equipes mais competitivas, equipes chegando mais fortes. E agora a gente tem a última rodada com muitas emoções, apesar do jogo Cruzeiro e Coruripe não valer tanta coisa, os outros jogos sempre valendo. Então, queria que fizesse um balanço desse início de campeonato e a expectativa aí já para as semifinais. O campeonato alagoano é muito disso, né? No final das contas, a gente sabe, eu costumo bater muito na tecla que talvez a gente não tenha o melhor nível técnico, mas também, isso não é desculpa, mas o futebol de maneira geral, a gente não tem visto bons jogos com um alto nível técnico, mas é um campeonato que é super disputado e a gente acaba provando isso quando chega nessa reta, que não é diferente de como foi ano passado, onde ano passado o Cruzeiro, por exemplo, tinha chance de classificar e ser rebaixado ao mesmo tempo. Então a gente tem lá o Penedense ainda pode classificar, então essa tabela, essa sequência da classificação pode mexer muito ainda. Acho que só o CRB está consolidado ali em primeiro lugar, não muda, mas o resto tudo pode acontecer. E a gente sabe que o quanto é importante os confrontos da semifinal, né? O quanto é importante quem você pega e quem você não pega. Então vai ser uma rodada interessante. O CSA tem um jogo difícil lá em Palmeiras dos Índios. O Murici tem um jogo difícil contra o Penedense, que o Penedense, se ganha, acaba ultrapassando o próprio Murici na pontuação. Não sei exatamente os critérios se passa ou se não passa, mas igual a pontuação. Então é uma rodada interessante. A gente espera que transcorra tudo da melhor maneira possível, porque quem está do lado de cá sempre torce para as coisas darem certo, né? É isso, a gente sempre torce para as coisas darem certo. Quando chega no final que dá tudo certo, que alguém foi campeão, é um alívio para a gente que faz a competição, mas da mesma forma é um prazer tocar essa competição como a gente vem tocando aí nos últimos anos. Ô Felipe, em relação ao CSA, ano passado ele não foi para a fase semifinal do Campeonato Alagoano. E esse ano pode também acontecer. Ele faz um jogo extremamente decisivo contra a equipe do CSE no próximo sábado, confirmando que todos os jogos vão acontecer às 4 da tarde mesmo, né, Felipe? Isso já está certo, né? Então o que acontece? Digamos que pode acontecer a equipe do CSA não ficar. O que isso representa financeiramente de prejuízo para a federação? Porque se você tem um CSA em uma fase tão importante como é a fase semifinal, logicamente que os jogos do CSA sempre tem uma representação muito grande da sua torcida. Como também até para o ranking também do futebol, em termos de participação do CSA, se ele ficar pelo meio do caminho, o prejuízo que traz para a Federação Alagoana. Olha, do ponto de vista financeiro, é muito mais a questão que o CSA e o CRB não é
não podemos ser hipócritas de falar, são as maiores marcas, então são importantes sim, tá nas retas finais de competição, levam o torcedor para o estádio e geram mais receita para todo mundo, né? Mas no final tem que acabar fazendo o que precisa ser feito dentro de campo para conseguir chegar lá. Acho que o prejuízo muito maior é para a equipe do CSA, como aconteceu esse ano, de não disputar uma Copa do Brasil, e aí você teve um acréscimo de cotas, como eu falei anteriormente, hoje jogando a primeira fase e a segunda fase, você soma quase 2 milhões de reais, isso tem um impacto no orçamento de qualquer equipe. E acabou que não conseguiu chegar na Copa do Nordeste também, apesar de ter jogado a fase de grupos, né? Porque, diferente da Copa do Brasil, a Copa do Nordeste ainda tem a possibilidade de aquele melhor ranqueado do estado disputar a pré-Copa. Então, acho que não classificar acaba tornando o caminho mais difícil para a Copa do Brasil, apesar de que ainda existe a possibilidade de conseguir chegar na Copa do Brasil via Copa Alagoas, né? Porque o campeão da Copa Alagoas disputa com o terceiro colocado. Mas no final é aquilo, a gente espera que as coisas se resolvam dentro de campo, né? Por mais que eu entenda que CSA, CRB e ASA são as maiores marcas da nossa competição, eles precisam fazer por onde dentro de campo. E se assim não fizerem, paciência, fica para o ano que vem. Guilherme. Presidente, hoje a gente tem uma fórmula bem consolidada no futebol alagoano, principalmente no Campeonato Alagoano e na Copa Alagoas, que dessa vez não tivemos muitas ocorrências ruins, né? O campeonato está sendo bem conduzido. Mas há uma ideia de reformular ou está dando certo para a federação, como está sendo as duas competições? Da forma do Alagoano, a gente sofre algumas críticas por parte do torcedor, às vezes, de por que não tem 10 e por aí vai. Mas é a realidade que a gente vive hoje, não tem. A gente vamos ter estaduais cada dia mais enxutos. Então, acho que a gente está numa fórmula adequada à realidade que a gente vive. Não tem muito o que inventar. Eu sou completamente contra a fórmula que inventa e, no final, o torcedor acaba não entendendo. O cara é campeão e não é campeão. Acho que o mais simples é o melhor possível. Então, dado que a gente tem hoje, acho que essa é a melhor forma possível. Joga todo mundo contra todo mundo, semifinal e final. Óbvio que a Copa existe justamente para preencher essas lacunas de vaga de datas que acabam existindo por conta de Copa do Nordeste e de quantitativo de jogos também. A gente sabe que a equipe fazer 7 jogos no ano é pouco. Então acho que a Copa existe para suprir essa lacuna. E a Copa vem ganhando sua importância ao longo dos anos. Por mais que a gente tenha tido dificuldades no ano passado, eu digo que a final pagou toda a conta da Copa. A final que a gente teve da Copa Alagoas ano passado pagou toda a conta da Copa. Foi uma final digna de final, realmente. Mas a gente fez ajustes na Copa para ela se tornar mais atrativo. A gente quer que a maior parte dos clubes jogue, que todos os clubes consigam disputar, mas a gente precisa ter um mínimo de organização para não desvalorizar a competição. Então, a gente recuou um pouco para fazer uns ajustes, eu acho que tem transcorrido bem, e a ideia é que todo mundo se organize para a gente ter uma maior quantidade de clubes participando. A gente quer que a Copa seja democrática o suficiente para todo mundo participar, mas a gente não pode também não fazer com que o produto cresça, porque a gente está inchando muito e está perdendo um pouquinho de qualidade. Então, a gente repensou, mas eu também falo muito isso, que nada é permanente, né? A gente sempre tenta fazer alguma coisa visando que vai acertar. Se não acertar, repensa, ajusta e tenta fazer melhor no próximo ano. Ô Felipe, a respeito de Copa Alagoas, a gente tem já na próxima semana o clássico entre CRB e CSA. A gente sabe que em alguns jogos a limitação para o público comparecer ela tem acontecido. Por exemplo, o CSA em alguns jogos liberou somente o setor de cadeiras. Para esse clássico, teve gente que me perguntando por que o clássico não acontece à noite, até confundindo com o Campeonato Alagoano, né? Porque como acontece paralelo, tem gente que acaba confundindo, e eu confesso que tem hora que até a gente da imprensa mesmo acaba confundindo. Mas enfim, para essa partida, para esse clássico, a federação pretende se envolver no sentido do público ter mais acesso à partida, ou seja, ter mais setores abertos no estádio Rei Pelé? Olha, o mando desse clássico é do CRB, né? E aí tem que levar em consideração que o CRB tem mandado os jogos da Copa Alagoas com o seu sub-20. E já disse que vai com sub-20. Inclusive o presidente já jogou uma gasolina para promover essa partida, porque ele disse o seguinte: se o CRB vencer, é obrigação. Se perder, é humilhação. Enfim, já deu uma... Enfim, mas e eles têm mandado seus jogos em Muricy, os jogos da Copa Alagoas. Então, a gente sabe da carga de jogos, do volume de jogos que existem dentro do estádio Rei Pelé. E lembrando que as datas de Copa Alagoas são as datas de Copa do Nordeste e de Copa do Brasil. Então, muito provavelmente esse jogo também deve acontecer em Muricy. Eu confesso que eu não sabia dessa história do CRB aí. Não sei qual é o planejamento do CSA, se jogar com o time principal ou não, mas a gente faz essa avaliação aí, conversando com as equipes ao longo da semana. Você... Falando a respeito de Copa Alagoas, do Alagoano é Massa, a gente teve a semana passada aqui o secretário, o Tomás
Galba, né? O Thales. O Thales Galba. E aí a gente falava a respeito, por exemplo, do Campeonato de Futebol Amador envolvendo 360 equipes. É um projeto realmente de inclusão social. Eu considero assim também, Felipe. Sem dúvida. Primeiro, é importante para a gente, enquanto organização do futebol, porque eu bato muito na tecla que não se joga mais futebol de 11. Não tem mais campo para jogar futebol de 11. Se joga futsal, futsete, mas futebol de 11 não se joga mais, não tem mais campo. A gente precisa incentivar a garotada a voltar a jogar futebol de 11. Então, acho que a competição, primeiro, serve para isso. Segundo, tem um papel social gigante, porque é uma competição que vai atingir garotos de 15 a 18, mas vai levar lazer para aqueles acima de 18 anos, para os times marcha e etc. E vai tentar fomentar o futebol feminino, que é um desafio gigante que a gente tem. Não temos equipes jogando futebol feminino. A gente quer fazer um campeonato alagoano sub-17 esse ano e vai ter dificuldade para encontrar equipes para conseguir jogar um sub-17, porque as garotas não jogam bola. Então a gente quer incentivar as meninas a jogarem bola, quer dar uma oportunidade de fazer uma competição. Então, acho que essa competição, ela acaba fechando um monte de coisa aí, né? Ela promove o futebol e incentiva a prática da modalidade, que é importante pra gente, ela traz lazer, ela traz saúde, porque final de semana você vai ter lá ocupação para estar jogando futebol. Então, acho que é uma super competição. A gente tem trabalhado para que ela aconteça da melhor maneira possível e que ela dê certo. Então, estamos em fase final de inscrição aí, a ideia é que a competição comece nos próximos meses. Presidente, pensando um pouco mais à frente, a competição que eu mais gosto é a segunda divisão da Alagoana. Tem uma pauta dentro de alguns clubes que vão disputar a segunda divisão, que é acabar com a obrigatoriedade de ser apenas sub-23, abrir mais espaço para jogadores mais velhos e tal. Existe essa discussão hoje? Vai abrir também mais espaço para quem quiser competir na segunda divisão? Eu confesso que essa discussão chegou bem tímida para mim ainda. A gente tem uma discussão muito maior da quantidade de equipes que sobem e que não sobem do que da quantidade de ser ou não sub-23. Eu particularmente gosto muito desse modelo porque não é por acaso, a gente tem um histórico, né? A gente começa o ano com o sub-15, porque o cara joga o sub-15, a segunda competição é o 17, porque o cara na verdade a gente começa o ano com 17. Depois o cara joga o sub-20, porque o cara que se destacou do 17 consegue jogar o 20 na sequência. Depois tem o sub-23, porque o cara que foi bem no 20 faz parte da equipe da segunda divisão ali, ou de outras equipes que, porventura, acabam vendo esse garoto. E termina com 15, porque o ano inicia com 17. Então, e eu acho que é mais uma oportunidade. A gente sabe a quantidade de atletas que, ao longo do caminho, vão lá para o sub-20, estouram idade e não conseguem oportunidade nas equipes profissionais. Tem um monte de garotos que acabam interrompendo suas carreiras aí por conta disso. Então acho que fazendo a segunda divisão sub-23 as pessoas olham muito mais para essa garotada que estourou idade do que não fazendo. Eu particularmente gosto muito e deixando claro que você pode contratar quantos jogadores você quiser acima de sub-20 de 23 anos, mas no jogo ao mesmo tempo você só pode ter 5 atletas porque a gente acaba incentivando e dando mais oportunidade para a meninada que ali estourou idade e não impede também quem trabalhou na primeira trabalhar na segunda divisão e vice-versa. Esse é um cuidado que a federação tem tido nos últimos anos, Felipe, de criar alternativa de Alagoas voltar a revelar jogador em Alagoas mesmo, porque tem muito jogador de Alagoas fora aqui do estado. E esse tipo de competição, esse tipo de condição que traz regulamento, exatamente para poder tentar fazer com que esses jogadores da casa mesmo sejam valorizados aqui, né? É um dado, né? A gente mostrou para a turma dos clubes no ano passado, a gente teve um crescimento nos últimos anos de realizar 200 jogos no ano para realizar 500 jogos no ano. Isso não é porque a gente gosta de fazer jogo, é porque você só vai revelar atletas jogando. Atleta que só treina é uma coisa, o atleta precisa treinar e jogar, e se ele jogar, alguém vai ver. Eu digo sempre que jogador de futebol bom é o que joga. Ele pode ser o melhor do mundo, se ele não jogar e ninguém ver, não vai funcionar. Então esse crescimento da quantidade de jogos, da quantidade de competição, esse ano a ideia é fazer Copa Alagoas sub-20, sub-17 para criar uma outra competição, dar mais oportunidade no novo formato, mata-mata, o cara ter experiência, jogar ali um campeonato de fase de grupos e jogar um campeonato de mata-mata. Tudo isso é com a intenção que a gente consiga dar oportunidade para mais garotos e que mais garotos sejam vistos, mas acho que o desafio segundo é que eles sejam retidos em Alagoas, né? Porque acontece que muitos desses garotos aparecem com essas oportunidades que nós geramos, mas eles são vistos pelos grandes clubes e não são vistos pelos nossos clubes. Então, essa é uma conversa que a gente tem tido com os clubes, a necessidade da gente reter os nossos garotos aqui em Alagoas, mas para isso a gente precisa conseguir minimamente competir com os clubes lá de fora em condição e estrutura mínima ali que eles possam ficar, porque senão acabam sendo atraídos, primeiro pelo sonho de ir para os centros maiores e segundo pela estrutura que é oferecida lá fora. A gente já está na
reta final do nosso programa, Felipe, mas eu queria que você respondesse rapidamente a respeito de arbitragem, que já foi contestado no Campeonato Alagoano em algumas ocasiões e principalmente no último fim de semana, com um pênalti marcado a favor da equipe do CSE. Para o final de semana, eu sei que a federação tem um departamento independente, mas está pedindo também para escalar os melhores, para evitar o máximo possível de erro nessa última rodada da fase de classificação? Esse é o desafio, Orlando. O desafio é isso, a gente minimizar erro, né? O erro zero é impossível. Então a gente tenta sempre minimizar erro. E sem dúvida, a gente fala sempre com a turma da arbitragem que tem que escalar sempre os melhores, e os melhores não são necessariamente aqueles que já foram melhores, mas que estão no melhor momento. Então é isso que a gente pede, que essa análise seja feita para a gente tentar errar o mínimo possível. Dói demais erro de arbitragem, dói erros que têm consequências, e o torcedor precisa ficar com isso muito na mente, que tanto quanto dói nele, no clube, dói na gente que está do lado de cá também, porque a gente trabalha todo dia para esse erro não acontecer. E quando ele acontece é uma frustração gigante. E do mesmo jeito que o árbitro sente, a gente sente também, porque a gente quer que as competições tenham o mínimo de erro possível. Mas a gente vem trabalhando, inclusive ontem tive uma conversa com o George, porque fazendo um balanço de arbitragem, acho que esse ano a gente teve mais erros do que erros que tiveram uma interferência na partida maiores do que a gente teve ao longo dos últimos anos. E eu conversava bastante com o George que a gente precisa fazer alguma coisa. Sempre a gente precisa fazer alguma coisa. A gente precisa sair da inércia para tentar melhorar um pouquinho a cada ano. Se não foi tão bom, o que é que a gente errou, o que é que a gente pode fazer para melhorar. Então, a gente teve essa conversa ontem especificamente e ficou de voltar ao longo da semana com um projeto para a gente tentar dar uma maior condição, porque eu me coloco muito no lugar do árbitro também. É muito fácil você cobrar do árbitro, mas você tem que dar uma estrutura mínima para ele para poder cobrar dele. Então é muito bom, vamos lá, vamos massacrar o cara, vamos cobrar do cara, mas o que é que a gente fez para ele chegar bem naquele jogo, né? E aí essa reflexão a gente está tendo aí nos últimos dias. Felipe, obrigado por ter vindo. A gente agradece mais uma vez. Prazer tê-lo aqui conosco, viu? Eu que agradeço. Prazer sempre meu estar participando aqui. Estou sempre à disposição. Guilherme, até amanhã, cara. Até amanhã, Orlando. Obrigado, presidente, pela presença. Vamos torcer hoje para Alagoas se dar bem. Alagoas em campo logo mais pela Copa do Brasil, com o Muricy contra a equipe do Confiança, com o Asa jogando contra a equipe do Internacional, e pela Copa do Nordeste no estádio Repelé tem o CRB jogando contra a equipe do Bahia. A gente fica por aqui, encontro marcado acontece novamente amanhã, a partir do meio-dia, com o canal Esportes pela sua TV Mar. Grande abraço para todos e boa tarde. Canal Esportes, oferecimento. A Prefeitura de Maceió entrou em campo. Agora o Alagoano 2024 é massa!